E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, fechar mais uma semana aí de análise do Bitcoin e do nosso mercado cripto. Bitcoin que cai, tem uma leve recuada, mas segue dentro de um cenário consolidado com dois extremos muito importantes para a decisão do preço que pode estar acontecendo nos próximos dias. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou passar nos cenários que eu estou de olho e quais as maiores probabilidades para o mercado cripto. Muito bem, cortando de cara para o nosso order book, como sempre. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a diferença entre os compradores e vendedores. E atualmente a gente está com a força compradora levemente mais eufórica que a força vendedora. Face a uma região de resistência, né? A gente tem os 24 mil dólares como um ponto nítido de resistência, agora até considerando os 23.500, ou seja, relação risco-retorno muito mais favorável para se atuar vendido. Mas ainda assim a gente tem muita gente querendo comprar Bitcoin agora, principalmente até os 22.500, né, que foi onde a gente deixou um fundinho ontem, e até os 22k, que é um número redondo e psicológico. Lembrando que se o preço começar a cair, muito provavelmente esse cenário de order book pode mudar, porque aí o risco-retorno vai ficar mais favorável para os compradores e não para os vendedores. Enquanto isso, a gente tem um ponto de resistência nítido até os 25 mil dólares, uma vez que a gente deixou um topo lá nos 24.500, e aí os 25 é o próximo número redondo, o próximo número psicológico, mais perto disso. Então as pessoas vão querer atuar vendido próximo aos 25k, por isso a importância do pivô acima dos 25. Tá? Antes de passar no Bitcoin, eu queria só ressaltar que o nosso mercado tradicional ele segue bastante eufórico, né? Uma coisa que, ao meu ver, é até boa. Até agora ele começou a ter uma quedinha, até mais cedo ele não estava. Parece que está acontecendo alguma coisa na abertura do mercado e isso acabou impactando no preço das criptomoedas. Mas se a gente olhar ao longo prazo, ele ainda segue bem forte, bem altista, né? Uma vez que ele está numa região de resistência, e mesmo nessa região de resistência ele está se mantendo aí quase que uma semana, essa semana inteira aqui ele ficou sendo negociado sem grandes quedas. Ele está longe da região das médias, nosso fundo prévio está aqui nos 3.900 pontos, então para mim é um mercado ainda uma tendência de alta bem saudável. Olha só, a gente fez um fundo duplo aqui, fizemos o pivô de alta e agora a gente vai provavelmente ficar em busca de um fundo ascendente contra a região dos 3.800 pontos. Enquanto isso, né, o Bitcoin, eu comentei ontem na live sobre essa descorrelação negativa, né? Porque quando o mercado tradicional está subindo, o Bitcoin não sobe com muita força, mas quando o mercado tradicional cai, o Bitcoin cai igualzinho, né? Olha só, o mercado tradicional começou a demonstrar indícios de queda, o Bitcoin veio junto. Então a gente está vendo uma correlação na queda e uma descorrelação na alta. O que é isso? É o medo dos investidores à renda variável mais arriscada. O Bitcoin é extremamente volátil, consequentemente, quando a gente tem quedas ele tende a cair mais, e quando a gente está subindo face ao mercado baixista, os investidores em geral com medo, eles não vão querer se expor ao Bitcoin, eles vão aproveitar a subida em mercados um pouquinho mais seguros, talvez, para ter um lucro percentual menor, mas consequentemente mais seguro. Ainda assim a gente segue dentro daquela tendência de alta, tá? Uma tendência de alta, ao meu ver, ainda saudável, respeitando a região das médias. E a gente teve até um cenário bem interessante ontem. Eu comentei na live sobre esse fundo que a gente deixou aqui próximo aos 22.600. A gente teve um rompimento, mas logo em seguida entrou força compradora. Então a gente vê como que os compradores, como os touros estão querendo defender esse ponto, né? Se a gente até traçar uma Fibonacci aqui nesse movimento desde o nosso fundo no diário até o nosso topo, a gente vê que estamos respeitando ainda as regiões de Fibo, né? Região de 382, região de 0,5 e ainda nem chegamos a bater 618. Então, a meu ver, ainda é uma correção saudável, ainda mais quando a gente olha o sentimento. Bom, pessoal, o site que eu costumo usar, que é o CoinGlass, ele tá fora do ar, então eu vou usar esse CoinAlyze aqui, que é o nosso site backup. E o que eu tô de olho nele? O nosso sentimento deu uma melhorada. Para quem não lembra, ontem na live eu falei que era preocupante a gente ter um aumento no long short ratio, porque significa que face aos fundos, né, muita gente estava aí entrando comprado
enquanto o Bitcoin estava caindo. Então a maior parte do mercado estava acreditando no cenário de alta e isso poderia resultar em mais quedas, stops e liquidações. E de fato, né, quando a gente chegou quase que aos dois, olha só, 1,70 compradores para cada vendedor, a gente deixou uma liquidação muito boa no fundo, que foram justamente esses dois pontos aqui de fortes liquidações. E esses pontos coincidiram certinho com as mínimas desse movimento, né? Então a gente tem um suporte muito importante de acordo com o nosso sentimento, que é a região dos 22.300. É um ponto que eu imagino que se o mercado perder, a gente pode ver mais queda e até retestar para baixo aí dos 22, tá? Aí já fica um pouquinho mais complicado. A boa notícia é que o sentimento melhorou. Se a gente pegar e fazer uma comparação como que estava o sentimento ontem, olha só, a gente tinha 1,60 compradores para cada vendedor com o preço do Bitcoin próximo aos 23 mil dólares. E agora a gente tem 1,20, né? Então entraram mais vendedores aqui shortando esse topo. Consequentemente, se a gente conseguir romper ele, vão ter mais gente para ser estopado e liquidado. A gente pode ter uma continuação da alta e vir testar a nossa maior resistência, que é essa região aqui dos 24.600. Beleza? Considerações finais e o que eu tô de olho. Pessoal, enquanto o Bitcoin ele não perder esse fundo aqui dos 20.700 e nem romper essa região aqui dos 20.600, não tem muito o que fazer, tá? A gente pode até ver mais quedas, a gente pode ver uma consolidação aqui, porque ele vai estar sem tendência. Ele não vai ter feito nenhum pivô abaixo desse fundo prévio para estipular o fim dessa tendência de alta, mas ele também não vai ter rompido esse topo prévio e continuado a tendência de alta. Então a gente vai ter uma força vendedora muito forte nessa resistência e uma força compradora muito forte nesse topo, juntamente com o volume em queda. E isso é um cenário típico de consolidação. Cenário de consolidação, você precisa ter uma estratégia para caso o preço continue subindo e caso o preço continue caindo. Atualmente, eu aproveitei todo esse movimento de pânico, né, o pânico da Terra Luna, eu falei isso várias vezes aqui no canal, para estar acumulando, e quem aproveitou e está comprado também no Bitcoin, vai gostar de ver esses movimentos impulsivos aqui para estar distribuindo capital. Então nossa primeira estratégia é, caso o Bitcoin siga na tendência de alta, que é a maior probabilidade ao meu ver, ainda mais fácil ao otimismo e euforia do mercado tradicional, a gente vai seguir distribuindo as nossas posições. Muito arriscado a gente buscar compras por agora, porque a gente está muito mais perto de zonas de resistência, olha só, tudo isso aqui com certeza vai servir de resistência, do que regiões de suporte e mínimas do movimento, que é justamente os 19K. Então, muito cuidado para você que está de fora, porque se o mercado ele seguir subindo, a maior parte do mercado, as instituições e provavelmente as pessoas que operam aí gerenciando seu risco vão buscar vendas, porque a gente vai estar mais perto de resistência do que de suporte. Caso contrário, caso a gente invalide esse cenário de alta, a gente tem um possível cenário de bandeira de baixa, tá? Bandeira de baixa é um cenário que a gente pode sim estar vendo mais queda, uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver até se eu consigo ajeitar ela aqui, talvez até uma cunha ascendente, tá? Por isso que é importante a gente estar rompendo esse topo aqui para invalidar esse cenário. Caso contrário, caso a gente perca esse fundo, a gente vai estar confirmando esse cenário baixista e a gente pode estar vendo mais quedas. Por isso que o meu stop está nessa mínima aqui, tá? Nessa região aqui dos 20.700, porque caso o preço caia, rompa essa figura e a gente veja mais queda, eu quero estar dolarizado, eu quero estar com capital para ver um cenário caótico e de pânico igual aconteceu aqui, para estar acumulando e eventualmente, né, como a gente vem fazendo nesse cenário de baixa, a gente vem sempre comprando em momentos de pânico, vendendo em momentos de euforia, comprando em momentos de pânico e vendendo em momentos de euforia. A gente fez mais uma vez essas compras aqui nesses momentos de pânico, com liquidações, fear e greed bem intensos. Estamos vendendo aqui nesse momento de euforia, até que chegou um ponto onde o nosso preço médio ele estava abaixo do fundo prévio, né? Então meu preço médio ele está mais ou menos nessa região aqui dos 19K e o meu stop ele está aqui nos 20.700, ou seja, mesmo se eu for estopado, eu ainda vou ser estopado no lucro. Então a gente tem dois cenários prováveis: ou o Bitcoin invalida essa cunha fazendo esse pivô acima da região dos 25, então a gente vai continuar distribuindo o nosso capital, ou então o Bitcoin ele vai confirmar essa
rascunha, vai romper esse fundo prévio e a gente pode estar vendo mais queda. Então eu vou ser estopado e aí eu vou estar com capital para estar reentrando num cenário um pouquinho mais caótico e ainda assim mais claro, enquanto o sangue corre solto no mercado. E tudo isso, galera, é uma questão de gestão de risco. Se você sabe gerenciar os seus riscos, você não precisa preocupar se o mercado vai subir, se o mercado vai cair. Você só precisa analisar as probabilidades e operar em cima dos possíveis cenários, porque aí nada diferente vai acontecer dentro do que você está planejando. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, não esquece de me seguir nas redes sociais e em especial entrar no meu grupo do Telegram, que é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e tamo junto, galera. Valeu!